tudo. Aquele vídeo de 4 minutos que eu fiz é um vídeo, digamos assim, para chamar a atenção a respeito do assunto, né? Você está sendo enganado. Já esse vídeo aqui eu vou entrar um pouquinho nas teorias econômicas, nas teorias políticas, exatamente para explicar o porquê que hoje os Estados Unidos é socialista. Aí você vai entender. E principalmente aquele conceito de faço o que eu digo, não o que eu faço. Né? Os Estados Unidos, só para assim, para prender sua atenção, pra você não achar que eu sou um retardado que acha que os Estados Unidos é um país bom com os outros, eu tenho consciência que os Estados Unidos, ele pratica, né, o neocolonialismo, que é aquela ideia assim, olha, tudo de bom pra gente, aquele país lá a gente vai destruir, a gente vai arrancar petróleo, a gente vai pôr o povo para trabalhar como escravo. Isso eu tenho plena consciência, eu não sou um imbecil de achar que os Estados Unidos é aquele país bonito. Eu costumo falar que tem muito brasileiro que acha que é um americano que nasceu deslocado, tem muito brasileiro que acha assim, eu sou um americano, mas infelizmente eu nasci no Brasil e meu sonho é voltar pra minha terra, que é os Estados Unidos. Não, eu não sou esse tipo de imbecil, não. Então os tópicos que eu vou falar com vocês aqui vai ser capitalismo, a primeira versão do capitalismo, Keynes e a salvação do capitalismo. Então eu vou explicar aqui como a teoria econômica fala que o socialismo nasceu para salvar o capitalismo do comunismo, exatamente para não acontecer aquele momento de protesto, aquela confusão toda, e tomar o governo e implementar o comunismo no mundo inteiro. Surgiu a teoria socialista para salvar o capitalismo do comunismo. Isso é o que fala a teoria econômica. E o gasto do governo contra o desemprego. Isso é uma teoria de John Maynard Keynes, que é muito importante. Ela foi muito importante antes da década de 70, ela voltou agora depois da crise de 2008. E eu vou falar também sobre a teoria de Hayek, que é essa teoria neoliberal que foi adotada depois dos anos 70, que realmente, digamos assim, levou ao colapso do capitalismo em 2008. Eu vou falar sobre os Estados Unidos e a primeira investida, né, no caso, a primeira investida social americana. Eu vou falar um pouquinho sobre o neocolonialismo. E vou falar sobre a crise de 2008, o que levou à crise de 2008, que isso é muito pouco falado, né? O que realmente causou a crise de 2008. Vou falar um pouquinho sobre o protesto Nós Somos os 99%, retorno das políticas de Keynes, lá em cima eu vou explicar quem foi Keynes, qual que é a ideia dele, e o retorno das políticas de Keynes hoje. E a América mais socialista do que nunca. Os Estados Unidos hoje são mais socialistas do que nunca, e não é porque os poderosos querem, não, é porque é a única forma que eles têm de sobreviver. Porque senão o capitalismo ia ter fim, né? Depois de 2008. Então eu vou concluir com um raciocínio de faça o que eu digo, não o que eu faço. E aí vocês vão entender que tudo o que eu quis dizer é que os Estados Unidos são socialistas lá, mas eles não querem que os países de terceiro mundo sejam socialistas porque os capitalistas querem colocar o dinheiro aqui no Brasil e não querem pagar imposto. Então isso é o resumo do que eu quis dizer. É muito difícil a gente explicar isso para pessoas comuns, né? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo especial para o grupo. Primeira versão do capitalismo, antes de John Maynard Keynes, o capitalismo ele consistia assim, naquele raciocínio anterior do microcapitalismo de Adam Smith, que é aquela ideia lá da mão invisível que controla tudo. Então, eu vou produzir feijão até que o povo queira feijão, então oferta e demanda. Se tem muita oferta de feijão, o preço cai, se tem muita demanda por feijão, o preço aumenta, e chega um momento em que oferta e demanda se equilibram e a gente tem o equilíbrio de mercado. Isso é uma teoria, digamos assim, que funciona assim, é a teoria do microcapitalismo. Essa teoria era a teoria mais adotada antes de John Maynard Keynes, e é por isso que, digamos assim, os estados entravam em equilíbrio em desemprego. O que significa o equilíbrio em desemprego? Significa que a economia pode entrar em equilíbrio. Nós tivemos experiência disso no Brasil há muito tempo. Havia um equilíbrio entre oferta e demanda, mas havia uma população muito grande desempregada. E essa população desempregada é recurso inativo. Quando a gente pensa que a gente tem tantos milhões de pessoas desempregadas, são tantos milhões de pessoas que poderiam estar, digamos assim, produzindo na economia. Então, John Maynard Keynes, ele veio com a proposta econômica dele, que ele sintetizou no livro The General Theory, que é digamos assim, o livro mais famoso sobre macroeconomia, que ele afirma o seguinte: o Estado deve intervir na economia. O Estado não pode ficar simplesmente observando a economia. Então nasceu o Estado intervencionista que, digamos assim, o capitalista combate com ferro e fogo. O Estado intervencionista, ele gasta na economia para evitar que aquela parcela da população fique inativa. Então o que o Estado faz? Eu vou sintetizar o que John Maynard Keynes falou naquela época e realmente funcionou. Que o Estado contrate pessoas para furar buraco de um lado e mais pessoas para tampar buraco do outro. O que vai acontecer é um fenômeno econômico que chama multiplicação do dinheiro na economia. E é exatamente o que aconteceu quando o Bolsa Família foi implementado.
Agora vocês vão entender direitinho essa teoria social para salvar o capitalismo. Naquela época, o colapso do capitalismo estava colocando tantas pessoas desempregadas, passando fome, que a Inglaterra, por exemplo, já estava considerando ser comunista. O povo já estava brigando pelo comunismo. Naquele momento, o governo adotou as teorias de John Maynard Keynes, começou a gastar e começou a empregar gente para reconstruir o centro de Londres. Quando esse processo de reconstrução começou, as pessoas que eram empregadas, elas começaram a demandar, porque aquela galera começou a ganhar dinheiro, aquele dinheiro começou a ser empregado. Tudo bem, esse funcionário aqui ele ganha R$1.000, vamos falar em reais para ficar fácil, mas ele vai pegar esses R$1.000 e vai gastar. Como ele está trabalhando, ele não produz o próprio alimento, ele vai ter que comprar na mão desse mercadinho aqui que contrata uma outra pessoa para produzir. Essa multiplicação de dinheiro na economia é o que eles chamam de multiplicador de Keynes e é o que fez o Brasil, por exemplo, atingir esse boom econômico após a implementação dos programas sociais. Porque uma pessoa recebe Bolsa Família aqui, essa pessoa gasta esse Bolsa Família para comprar no mercadinho da pessoa aqui, que coincidentemente essa pessoa que acha que agora é classe média não precisa da daqui e luta contra os programas sociais. Porque essa pessoa daqui agora vende mais, né, o mercadinho vende mais, ele precisa comprar mais do produtor rural e o produtor rural precisa produzir mais, então isso diminui o desemprego. Então quando você injeta um pouquinho de dinheiro aqui na ponta, isso vai se multiplicando. Essa é a teoria de Keynes, que ficou até 1970 por aí, quando a Margaret Thatcher foi primeira-ministra aqui da Inglaterra. Nessa época, um outro economista que combatia John Maynard Keynes, que era o Hayek, ele veio com a teoria que, digamos assim, retornava à teoria de Adam Smith, que é aquela teoria da mão invisível, você não deve tocar na economia. E realmente os países, digamos assim, os países que lideravam a economia na época, que eram Estados Unidos e Inglaterra, adotaram a teoria de Hayek, baniram a teoria de Keynes, então começou um processo de super enriquecimento das classes dominantes. Esse processo de super enriquecimento das classes dominantes ele pode ser observado em vários gráficos da economia, né? Se vocês quiserem aprofundar no assunto, eu compartilho meus livros. Mas enfim, eles foram, digamos que 1% da população, que são os donos dos meios de produção, eles se enriqueceram de uma forma exponencial a partir de 1970, da década de 70, né? Enquanto aquela parcela da população que realmente produz, os trabalhadores, eles ficaram escravizados e mantiveram o mesmo nível salarial, porém aumentando cada vez mais a produtividade. Ou seja, houve especialização, houve aumento de produtividade, mas não houve aumento de salário naquela parcela baixa da sociedade. Então, eu tomo agora o motivo, né, que levou à crise de 2008. A crise de 2008 é conhecida na economia como a crise do capitalismo. Por que a crise do capitalismo? A crise do capitalismo porque os donos dos fatores de produção, eles chegaram ao ponto tão absurdo de tomar todo o lucro que a classe trabalhadora já não estava mais tendo condição de sobreviver. Porque o aluguel é muito caro, porque a alimentação muito cara e o consumo muito caro. Então o consumo estava sendo impulsionado por empréstimo bancário. Então, quando se olhava os indicadores econômicos antes de 2008, você tinha um consumo muito grande, ou seja, uma produção muito grande, um PIB muito grande em todos os países do eixo capitalista. Você tinha um consumo magnânimo, né? Porque aquelas pessoas que trabalhavam, elas tinham crédito no banco, então elas compravam, então elas foram sim, digamos assim, se enroscando cada vez mais em contas e chegou um momento que isso entrou em colapso, é o que eles falam na economia, explodiu a bolha especulativa e nesse momento culminou a crise do capitalismo. Os bancos quebraram, um banco parou de emprestar dinheiro para o outro e na hora que entra digamos que entra nesse momento de colapso financeiro, um banco para de emprestar dinheiro para o outro e a economia entra em recessão, porque ninguém investe, porque todo mundo fica com medo de investir. Então, entra em 2008, de novo, entram as políticas fiscais e as políticas monetárias de John Maynard Keynes. Nesse momento, mesmo que muitas pessoas lutassem contra, principalmente os ricos, né? Vamos falar de Estados Unidos. É lógico que os milionários dos Estados Unidos não vão querer aprovar nenhuma medida social. Afinal de contas, são eles que pagam as contas, né? Se o cara ganha, por exemplo, bilhões por mês, o cara vai pagar 200 milhões, por exemplo, de imposto. Ele não quer fazer isso para poder tratar de vagabundo, que é isso que é a forma que eles falam, né? As políticas sociais começaram a ser intensificadas nos países de primeiro mundo. Eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos que eu falei, tudo bem, eu concordo que o Obamacare ele não atinge uma parcela significativa da população, mas isso foi um passo de apaziguação do capitalismo. É muito importante entender que nenhum governo faz isso porque é gente boa, não.
O governo faz isso para apaziguar os protestos populares, porque é muito... Vamos pensar o seguinte, aí eu tenho aquele monte de boi lá que tá puxando carroça. Eu tenho aquele monte de boiada puxando carroça. A partir do momento que aquela boiada se rebela, eu vou ter que investir em cerca, eu vou ter que arrumar um jeito. Então, essas medidas são medidas, digamos assim, de investimento em aquietar a população. Então, quando eu falo que os Estados Unidos se tornou socialista, ele não se tornou socialista por ser um país bom, ele se tornou socialista para recuperar a estabilidade do capitalismo. E agora, por que eu falo recuperar a estabilidade do capitalismo? Vamos pensar, se de uma hora para outra, toda aquela grana que são nada mais, nada menos que números bancários, né, dos barões do capitalismo, né, dos donos dos bancos e companhia limitada. Se toda aquela grana simplesmente representa números dentro dos bancos, porque aquela parcela da população que trabalha por aquele dinheiro simplesmente não quer mais trabalhar, o sistema capitalista acabou. Né? Se o meu dinheiro que eu tenho no banco não compra mais nada porque o serviço que ele comprava antes o cara não quer prestar porque ele está trabalhando como escravo, morreu o capitalismo. Então foi assim que os Estados Unidos, depois da crise de 2008, que é a crise do capitalismo, se tornou socialista, para recuperar a estabilidade do capitalismo. Então, surgiu, né, em 2008, eu coloquei esse assunto depois de introduzir a crise de 2008, os protestos populares, nós somos os 99%, exatamente para enfatizar essa ideia de que grande parte da riqueza mundial está indo para 1% da população. E é esse 1% da população que investe na destruição da estabilidade política de países como o Brasil. Aí pergunta-se por que um cara lá dos Estados Unidos, que se tornou um país social, quer transformar o Brasil em Estado mínimo. A resposta para isso é muito simples. O capital é aberto, né? Porque política financeira, política fiscal, tudo isso é uma coisa completamente diferente de capital aberto. O Brasil é um capital aberto, o que significa que se um cara colocar o dinheiro dele no Brasil, o dinheiro dele vai render no Brasil e vai chegar um certo momento que ele vai ter que arrancar esse dinheiro do Brasil. Aí ele paga o imposto. Num Estado mínimo, ele não paga o imposto. O cara teve um rendimento de 1 milhão no Brasil, ele não paga imposto, porque é Estado mínimo. O Estado não investe na sociedade. Ele não quer deixar o dinheiro nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é bonito ele ter um investimento social, porque a família dele está lá e a família dele não vai ser, por exemplo, assassinada por um cara que está na rua e não vai pegar uma doença por causa de uma epidemia que surgiu no país. Tudo isso é responsabilidade do Estado social, mas não importa, o dinheiro dele está rendendo no Brasil e na hora que ele for tirar 1 milhão dele de rendimento, ele vai sair purinho, nada vai ser retirado para a sociedade, apesar de ter sido produzido naquela sociedade. Então é isso que eu digo, que os Estados Unidos se tornou um país social, mas não quer o socialismo em outros países onde eles injetam dinheiro. Então esse processo, nós somos os 99%, eles brigam contra isso. 99% da população não tem, digamos assim, a riqueza que 1% da população tem. Eu falei já dos retornos, das políticas de Keynes e concluí com um raciocínio sobre o que nesse sentido, o estado mínimo desejável para fora, mas não desejável para dentro. Então, só concluindo, quem achou que eu quis dizer que os Estados Unidos é um país socialista e os Estados Unidos está querendo levar esse socialismo para o Brasil, não. Os Estados Unidos é socialista lá, os Estados Unidos estão cada vez mais socialistas lá, porque lá é a casa deles. É aquela coisa, eu regro o meu jardim, mas não me importo com o que acontece com o outro. Os Estados Unidos quer sim políticas sociais no país deles, porque afinal de contas é lá que eles trafegam, é lá que eles precisam de boas estradas, é lá que eles agora estão começando a investir em saúde pública, é lá que eles têm uma educação de boa qualidade, sistemas que financiam educação para as pessoas, mas eles não querem isso no Brasil. Porque quando eles colocam o dinheiro deles no Brasil, eles querem retirar o rendimento sem pagar 1 centavo para a sociedade. Bom, eu espero, que tenha sido suficiente para clarificar um pouco o que eu quis dizer. Volto a dizer, eu sou consciente da existência do neocolonialismo, eu não sou aquele bobo que defende os Estados Unidos, eu sei muito bem que os Estados Unidos pode ser bom para eles, mas para nós é uma metrópole. Eu tenho total consciência de que o que eles estão fazendo hoje é investir na nossa imprensa para destruir a nossa estabilidade financeira, exatamente para que a gente volte a se tornar colônia. Então, se eu fui mal entendido, desculpa por isso aí, mas eu acho que deu para esclarecer. E vamos continuar debatendo. Muito obrigado.